Um homem charmoso, de boa aparência e muito inteligente. Um cara acima da média, formado em psicologia e estudando direito, que como um imã, ele tinha o poder de influenciar e atrair pessoas para perto de si. Características que muito provavelmente poderiam fazer dele um cara de muito sucesso na vida, mas que ao invés disso, devido ao seu caráter maldoso, ele preferiu virar um dos criminosos mais notórios da história dos Estados Unidos. Nesse vídeo a gente vai conhecer a história dele, Ted Bundy, um dos maiores serial killers da história. Eu sou Marcelo Milos, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. O Theodore Robert Bundy, ou simplesmente Ted Bundy, ele foi um serial killer estuprador e necrófilo americano que tocou o terror nos Estados Unidos na década de 70. Um dos criminosos mais famosos do final do século XX, conhecido por ter matado dezenas de mulheres, sendo que muitas pessoas dizem que esse número ainda é maior, podendo passar de 100. O Ted nasceu em Burlington, na cidade no estado de Vermont, em 24 de novembro de 1946. O interessante é que desde cedo ele já dava dicas de que pudesse ser meio maluco das ideias. Aos 3 anos de idade ele já tinha um vício, e não era todinho não. Ele era fascinado por facas. Bom, ele cresceu, foi bem na escola, mas era de arranjar encrencas com seus colegas. Na adolescência, um lado mais sombrio do seu caráter começou a aflorar. O Bundy, ele gostava de ficar espiando as pessoas pela janela. E ele não se importava também em roubar as coisas dos outros, só bastava uma brecha para ele poder ir e pegar aquilo que ele queria. Na questão acadêmica, ele se formou em psicologia pela Universidade de Washington em 1972. Ele também foi aceito na Faculdade de Direito em Utah, e quando o assunto eram mulheres, o Bundy sempre namorou ali várias garotas, mas o seu grande amor mesmo foi a Elizabeth Klopfer. Bom, eles se conheceram enquanto o Ted estudava na Universidade de Washington. O Bundy se apaixonou por ela, né, uma jovem, rica, bonita. Ela tinha tudo o que ele queria, né, classe, dinheiro, influência. Os dois ficaram juntos por algum tempo e o psicopata atuou aí como uma figura paterna para a filha da Elizabeth, né, até o término do relacionamento dos dois. Ele ficou arrasado com a separação, aliás, mal sabia ele que a sua amada teria meio que um papel fundamental aí na sua queda. Muitas vítimas posteriores de Bundy se pareciam com a sua namorada de faculdade, né? Estudantes atraentes com cabelos longos e escuros. O modo de agir de Ted. Em meados da década de 70, né, o Bundy ele havia se transformado, tornando-se mais confiante, mais ativo nas questões sociais e políticas. Ele chegou até mesmo a receber uma carta de recomendação do governador republicano de Washington, depois de trabalhar ativamente na sua campanha. E essa sua mudança, sendo mais confiante, acabou facilitando o modo dele agir, né, o modus operandi dele na hora dele atrair as suas vítimas. Embora haja debate sobre quando o Ted começou a sua matança, né, a maioria das fontes acaba dizendo que ele começou essa sua fúria assassina por volta de 1974. Nessa época, muitas mulheres na área de Seattle e Oregon desapareceram, né? Circularam ali histórias sobre algumas das vítimas sendo vistas pela última vez na companhia de um jovem de cabelos escuros conhecido como Ted. Ele muitas vezes atraía suas vítimas para dentro de seu carro, era um Fusca, né? Fingindo estar ferido e pedindo ajuda. Seus assassinatos geralmente seguiam um padrão horrível, né? O Ted frequentemente estuprava as vítimas antes de espancá-las até a morte. E para piorar, às vezes ele retornava à cena do crime, ajeitando o local e ainda tendo relações sexuais com os cadáveres que já estavam em decomposição. Ele ainda chegou a decapitar ao menos 12 vítimas e manteve algumas das cabeças que ele conseguiu em seu apartamento como forma de lembrança. Em algumas ocasiões ele invadiu a casa das vítimas à noite simplesmente para começar a espancá-las enquanto elas dormiam. Bundy confessou então 36 assassinatos de jovens mulheres em vários estados na década de 70, mas muitos estudiosos sobre a vida dele acabam afirmando que a contagem final pode estar ali próxima de 100.
prisões e fugas. No outono de 1974, o Bundy se mudou para Utah para cursar a faculdade de Direito, e as mulheres, não coincidentemente, começaram a desaparecer por lá também. No ano seguinte, ele entrou na mira da polícia pela primeira vez. O Ted foi detido depois de uma busca em seu veículo que continha ali um esconderijo de ferramentas de arrombamento, pé de cabra, uma máscara facial, corda e algemas. Ele foi preso por posse dessas ferramentas e a polícia, óbvio, começou a vinculá-lo aos crimes que estavam acontecendo. Já no ano seguinte, o Ted ele foi preso pelo sequestro de Carol Darronch, uma das poucas mulheres que conseguiram escapar de suas garras. Ele foi condenado e recebeu aí uma sentença de 15 anos de prisão. O desgraçado ainda conseguiu escapar da prisão 2 vezes em 1977. Na primeira vez ele mesmo decidiu agir como seu próprio advogado, ele mesmo se defendia, e aproveitando das brechas que ele tinha por ser o seu próprio defensor, durante uma visita à biblioteca ele pulou uma janela e fez a sua primeira fuga. Só que ele foi capturado aí 8 dias depois. Pô, tudo isso pra nada, velho. Cara, mas que vacilo também, Deixar o cara na biblioteca e ter janela pra ele pular, velho. Não pode sair! Em dezembro, o Bundy ele escapou da custódia novamente. O plano dele foi diferente dessa vez, Ele saiu por um buraco que ele acabou fazendo no teto de sua cela. Ele chegou a perder mais de 10 quilos para poder passar por essa pequena abertura que ele conseguiu fazer. As autoridades não tinham descoberto que o Bundy estava desaparecido por cerca de 15 horas. Isso deu uma margem gritante para que ele ficasse em vantagem sobre a polícia, Com isso, ele foi para Tallahassee, na Flórida, onde infelizmente ele fez mais algumas vítimas. Em janeiro de 1978, o Ted invadiu uma casa onde moravam algumas estudantes da Universidade de Florida State. Ele atacou 4 das jovens residentes, matando 2 delas. Depois, em 9 de fevereiro, o Bundy ele acabou sequestrando e assassinou uma menina de 12 anos chamada de Kimberly Leach, e neste momento o Bundy já era temido e procurado pelo país todo. Só que uma semana depois do sumiço da Kimberly, o Bundy ele cometeu um erro, dirigir um veículo roubado na Flórida. Devido a isso, ele foi parado numa rodovia e preso, graças à cooperação das testemunhas da universidade ali de Florida State, que foram as meninas que ele atacou, e dos colegas de Leach. O serial killer acabou sendo condenado pela justiça. Julgamento. A boa aparência, o charme, a inteligência de Ted acabaram tornando ele uma espécie de celebridade durante o processo que ele esteve preso. Durante seus primeiros julgamentos, o assassino resolveu defender a si mesmo. Em julho de 1979, o julgamento foi televisionado e o Bundy agiu de uma forma bem segura e sedutora para tentar convencer o júri e toda a população americana da sua inocência. Mesmo assim, graças ao depoimento de uma das sobreviventes do ataque, das meninas lá da Flórida, e uma por conta também da sua arcada dentária que batia com uma marca em uma das vítimas ali, ele acabou sendo considerado culpado. O Bundy ele foi condenado pelos 2 assassinatos das meninas lá na Florida State, e pior ainda, ele acabou ainda sendo condenado a 2 sentenças de pena de morte. No ano seguinte, agora já com uma equipe de advogados para defendê-lo, que alegaram ali uma insanidade mental por parte do Ted para tentar amenizar a pena. Só que acabou que não funcionou, essa estratégia não deu certo. Ele recebeu outra pena de morte por conta do assassinato da pequena Kimberly, a caminho da cadeira elétrica. Então, logo após o processo ali, a conclusão do julgamento lá da Kimberly e o início do longo processo de apelação que se seguiu, o Bundy iniciou uma série de entrevistas com jornalistas. Ele falava principalmente em terceira pessoa para poder evitar uma confissão, mas relatava pela primeira vez alguns detalhes de seus crimes e a sua maneira de agir. Durante esse processo ele ainda se casou, acredite se quiser. Em fevereiro de 1980, o Bundy se casou com a Carole Ann Bond, uma mãe de 2 filhos que ele namorou antes da sua primeira prisão. Eles se casaram em um tribunal durante uma fase de julgamento dele, e ele a pediu em casamento, ela aceitou na presença do juiz, e aí legitimando o casamento na Flórida. Olha que bizarro, O casal se conheceu anos antes, quando ambos trabalhavam no departamento de serviços de emergências em Olímpia,
Washington. A Bundy chegou a dar à luz a uma filha em 1982 e ela nomeou o Bundy como pai. Após anos tentando convencer as autoridades de sua inocência, o Ted ele não tinha mais como apelar judicialmente. Foi aí que ele topou ter uma conversa com alguns investigadores. Neste momento que o assassino chegou a confessar ali ter assassinado 36 mulheres, descrevendo com detalhes o que ele havia feito com cada uma delas e onde estavam seus cadáveres. Até que no dia 24 de janeiro de 1989, ele foi executado por volta das 7 da manhã na prisão estadual da Flórida, em uma cadeira elétrica. E do lado de fora da prisão, multidões aplaudiram e até soltaram fogos de artifício por causa da execução de Bundy. Enfim, ninguém gosta de criminoso, né? O lugar de criminoso, de bandido, é no caixão mesmo, não adianta. Bandido bom é bandido morto! O corpo dele foi cremado em Gainesville e nenhuma cerimônia pública foi realizada. Antes de ser executado, ele pediu para que suas cinzas fossem espalhadas nas montanhas de Cascade, né, no estado de Washington, onde ele assassinou pelo menos 4 de suas vítimas. Brincadeira ou não? O Ted Bundy ele é um dos maiores assassinos da história, né? Tanto que tem muito material dele por aí, né? Tem documentário na Netflix, tem filme estrelado por Zac Efron. Enfim, né? Se vocês ficaram curiosos, tem muito mais coisa, é muito mais fácil encontrar informações sobre as coisas dele, matérias, né? Documentários, filmes, enfim. Vale a pena ir dar uma pesquisada. Esse foi o vídeo de hoje, a história do Ted Bundy. Se você assistiu até aqui, por favor, se inscreva no canal. A gente tem 2 vídeos por dia. Ativa o sininho também, senão não adianta de nada, né? Tem que ativar as notificações. A gente se vê mais tarde. Falou!